Bom, nosso grupo ficou para falar da escola reflexiva. Os componentes estão ali: eu, Ginebra, Nazaré, Alessa, Neuma, Célia, Gildete, Luciene, Lucinete e Alessandra. Então, a escola reflexiva, a autora Isabel Alarcão. Ela basicamente vai falar o que seria para ela uma escola reflexiva, no pensamento dela, o que é, não é um conceito exatamente, propriamente dito da escola reflexiva, mas ela fala sobre o que seria mais ou menos uma escola reflexiva, e mais na frente ela vai dar o conceito propriamente dito do que era uma escola reflexiva. E ela diz que hoje se vê uma forte inadequação à escola no que diz respeito às demandas da sociedade. Ou seja, aquela escola que hoje ainda tem a dificuldade de conseguir matrícula, uma escola em que você ainda vai perceber se ela é perto, se ela é longe de onde a criança vai estudar e etc. E ela fala que precisa abonar os modelos arcaicos, antigos, aquela mesmice, aquele conceito de escola em que ano após ano é aquilo ali, aquele conteúdo, você entra ano e sai ano com aquela mesma forma de pensamento e de modelo, né? Aí ela fala que precisa abonar essas e passar a ter, posicionar-se como uma escola onde haja interação com a sociedade, interações interpessoais, que seriam essas interações interpessoais, no diálogo com os problemas, nas frustrações, nos sucessos, nos fracassos, com os pensamentos próprios e dos outros. E ela fala que um professor reflexivo gera um conceito de uma escola reflexiva. Ou seja, seria uma escola que pensa e avalia no seu projeto educativo, é uma escola aprendente. Ela qualifica não só os que nelam estudam, mas os que nelam ensinam. E é como até na aula no grupo de vocês, né, que falaram sobre qualificar esses professores para isso. No vídeo que ela passou, né, sobre aquela, em que o professor pode ter muito conteúdo, muita coisa no seu currículo, mas é que ele, como ela falou, nunca foi nem numa sala de aula para vivenciar e ver o que é realmente uma sala de sentir o que é uma sala de aula. Ele tem muita coisa para passar, mas não sabe a realidade do que seria uma sala de aula. E que eu passei até aproveitando aqui o tópico, eu vou falar para passar para adiante. Aproveitando até a nossa oficina que nós fomos, que foi de crianças especiais, em que, rapidamente falando, eu cheguei, estavam todos os professores, né? A maioria são professores, eu não atuo como professora, assim, eu não estou por dentro da realidade, como muita gente que ensina, né, das escolas, mas, assim, eu fiquei Neuma que estava do meu lado na hora, em que estavam passando uma lista, lá, eu estou falando isso estou dando esse exemplo, em relação ao que seria o preparo de uma pessoa. E ela estava ali se preparando, assistindo aquilo para alunos especiais. Então, eu fico imaginando um aluno normal, como seria com um aluno especial. Em que ela estava todo mundo assim, a gente foi, eu não sei se alguém presenciou aqui que estava lá, aí estavam passando uma lista, e essa lista, eu queria saber se eu tinha colocado realmente, porque era mais de uma lista, eu queria saber se o meu nome eu tinha colocado naquela lista. Aí eu cheguei até ela e disse, gente, dá licença, deixa eu só ver se meu nome está aqui. A menina fez assim, ó, na minha mão. Assim, deu um puxão que quase que rasgava, assim. Uma professora, uma educadora. Depois ela foi falar sobre lá, mas eu fiquei assim, indignada em ter deixado ela sair sem ter mostrado a ela o que ela precisava realmente ter. Mas eu olhei assim para a Neuma, não acreditei que ela fez aquilo, entendeu? Então, isso é um exemplo do preparo que o professor não era professora, ela é professora. Ela estava assistindo a palestra. Aí eu falei para ela, gente, existe educadores e educadores. Aí eu olhei para a Neuma, eu olhei assim, deixa eu sair, não vi mais se meu nome estava lá ou não. Mas foi uma coisa assim, bruscamente, porque eu fiquei boba como professora.
Em professor, está interrompendo aquilo que ela está dizendo, mas lá no Extra, por exemplo, eu não sei dizer o nome dele. Ele é um professor de matemática da UFRN. Professor de matemática da UFRN. Ele chegou a agredir com palavras de burra, que é abestalhada, que a gente estava para servir a ele. Então, assim, quando a gente descobriu que ele era um professor acadêmico e tratar a gente dessa maneira, espera aí, o que a gente espera mais, né? Talvez ela tenha um currículo bom de estudar, e talvez não sei. Mas é só dando exemplo aí no que seria um preparo, né, dos professores. Que a escola reflexiva, tanto elas qualificam quem estuda, como quem ensina. E que a escola que tem o conhecimento em si própria, como específica, contribui para o conhecimento sobre a instituição chamada escola. Então, antes de falar, dar o conceito realmente que ela dá sobre a escola reflexiva, ela ainda fala um pouco da escola de hoje, e a partir daí vai ter todos os outros tópicos que as colegas vão falar até chegar e dar o conceito da escola reflexiva. E ela fala ainda que ela se entristece em ouvir os alunos dizer que a escola ela não estimula e que ela passou como candidata a essa escola, que ela voltou, que estudou, e ela relembra o quanto essa escola havia frustrado o desejo dela de aprender. E ela viu que por vários anos a escolarização dos alunos não revelam as competências cognitivas, atitudinais, relacionais e comunicativas que a sociedade espera que através da toda a formação vá deixar com uma pessoa, né, inteira. Igualmente, ela vê o cansaço manifestado pelos professores também. Muita gente, acho que vocês que estão dentro, né, da escola devem saber melhor. O quanto isso também professores desestimulados. É o que mais diz. Também, né? E ela fala também que não é só os professores, em todo o mundo todo, em todos os professores, particularmente mais aqui, mas em que todo lugar o professor está dessa forma, né? Desestimulado. E ela fala que nos discursos oficiais, auxiliares, tudo, né? Vocês estão mais dentro, eu estou mais por dentro. Mas eu estou aprendendo. E nos discursos oficiais é reconhecido em que a educação é a fonte de desenvolvimento humano, cultural, social e econômico. E os professores desempenham um papel fundamental para isso nos discursos oficiais, né? É isso daí. E a gente sabe que não é bem assim. Agora, as políticas públicas, as práticas, não correspondem a isso. Não correspondem ao discurso. E que os professores desempenham um papel fundamental, a gente sabe disso, mas que para esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano, cultural, socioeconômico, mas não chega bem lá. Não é valorizado. E vê ainda que ela ainda assim vê e encontra escolas com projetos próprios, coerentes e impulsionador. E isso é mais um exemplo lá na oficina. Por isso que é tão bom a gente fazer essas oficinas, né? Quando a gente vai aprendendo e vai vendo as diferenças, apesar de eu não estar dentro da área de educação, assim, de ensinar, como a maioria que está e sabe a realidade. Mas lá também houve, acho que o Thales estava lá, uma escola, a professora que deu a palestra falou o quanto a dificuldade da escola dela, né? Tinha, de falta de muita coisa. E que uma outra pessoa que participou da oficina, que trabalha em outra escola, que alguém recorda qual é a escola, em que ela disse, é uma escola, para mim, falta pouco, muito pouco, porque ela falou que tinha tudo nessa escola. A escola é em Pirangi. Você sabe qual era? Em Pirangi. Assim, toda a estrutura em que a gente não vê praticamente nas escolas... Hã? Você já falou? Conhece, né? Pois é. Então tá dentro disso aí, né? Que ela ainda vê projetos próprios e coerentes e impulsionador em escolas que são estaduais, são municípios, embora a maioria não seja, né? Mas ainda encontra assim como ela fala. A professora era a professora Kessia, que estava dando aula. Pois é, e eu fiquei... Era a inclusão, era... Inclusive, foi minha amiga na
Só tem papel. É a inclusão do aluno. Isso. Então, ainda a gente encontra, assim como ela está falando aí, né? Escolas com impulsionadoras. E a escola, ela deve conceber um local, ela fala que a escola deve conceber um local, um tempo e um contexto educativo. Um local seria uma escola que tivesse suas instalações bem preparadas, um tempo que precisa, esse tempo, desde que você começa, de pequeno, existe aquele tempo e vai até a educação infantil e tal, e essa escola, ela tem um tempo, toda escola tem um tempo para chegar lá. E ela fala, a escola é um edifício circundado e espera-se alguns espaços abertos, ou seja, eu coloquei só as gravuras só para em que é uma escola em que ali que a gente tivesse à esquerda, imagina que ela é praticamente sala de aula, né? E que é uma outra escola onde haja uma interação com tudo aquilo que a gente falou. Um mínimo de espaço aberto para um mínimo. Aí ela começa a se perguntar. E essa pergunta vale para vocês, para nós. Será que os edifícios escolares não estarão defasados em relação à concepção da formação? Acho que o espaço físico, ele tem muito influência também. Você dependendo da estrutura que você dispõe, do espaço físico que você tem na escola, você abre um leque de possibilidades de desenvolvimento de atividades, de desenvolvimento de projetos, de interações. E em outros espaços você não tem como. Né? Então, dependendo do espaço que você tem, dos recursos que a instituição oferece, você tem chance de fazer muito mais coisas do que outros. Isso. Outra coisa que na oficina nós vimos também isso aí. Quando ela trabalhou em espaço dentro de sala de aula por não ter um espaço em aberto, né? E as exigências do relacionamento interpessoal, como são nossas escolas, edifícios onde apenas existem salas de aula, que vocês que estão dentro da escola, a maioria tem esses espaços abertos? Não, tem como um ginásio, uma coisinha muito pequena, né? Área de lazer, Às vezes é um lugar muito pequeno. E se tem, que projeto de uso desses espaços Eles aproveitam. Né? Porque não adianta só ter, se o professor tem. Não aproveita. O mínimo que tem, né? Não aproveita. A escola é bem equipada, ela tem quadra, Tem tem espaço de lazer, tem biblioteca, tem biblioteca, A escola tem, a escola não se tem sala de lazer, tem informática, uma quadra tem toda um monte de espaço. É essa que eu falei, não? É aquela que eu falei, não? Nunca ele planeja atividades para usar esse espaço. Ou seja, o professor reflexivo, para gerar a escola reflexiva, como eu falei antes, né? Ele pensando nele próprio, ele pensando nos métodos que ele pode utilizar, com um pouco que ele tenha, e isso vai gerando, eu acho que uma escola reflexiva, né, professor? É isso exatamente a ideia. Isso. Que espaço ali, esse outro é difícil, que espaços permitem ligações de informática? Nossas escolas têm essa ligação de informática para manter a escola em interação com outras escolas e até com outros países? Muito. Tem as escolas têm laboratório de informática. Mas não tem professor. Tudo muito dentro, e às vezes não tem professor. É verdade. Pode falar à vontade. Sem criança atrapalhar. Pode falar à vontade. Ajudar. A gente tem que entender que o laboratório de informática é um espaço pedagógico do professor de sala de aula. Tá? Pode e deve ter um professor regente lá para cuidar, para ajudar? Pode. Pode e deve. Mas nem sempre tem. E não necessariamente deve ter. Tá? Porque, na verdade, o laboratório de informática é uma extensão da sala de aula. O professor da sala de aula tem que entender que o laboratório de informática
informática é uma extensão do seu espaço pedagógico, do seu fazer, é uma ferramenta pedagógica. Então ele tem que desenvolver, é isso que a gente está falando, ele tem que desenvolver planejamentos, ele tem que desenvolver atividades que incluam esses espaços. Então, por exemplo, no seu planejamento de aula, eu vou dar uma aula sobre língua portuguesa. Eu estou trabalhando com alfabetização. Eu estou alfabetizando meus alunos. Eu posso usar o laboratório de informática? Eu não só posso, devo. Devo levar meu aluno lá para o laboratório para que ele possa reconhecer as letras do teclado, para que ele possa experimentar escrever essas letras, para que ele possa tentar escrever o nome dele, para que ele possa tentar escrever uma palavra. Isso vai para várias disciplinas, né? Ou seja, para tudo. Eu estou trabalhando com aluno do 2º grau, eu estou trabalhando lá geometria plana. Eu posso usar o laboratório de informática? Posso, não, eu devo. Para ele fazer uma pesquisa, para ele fazer um exercício, buscar exercícios de avaliação. Desenhar uma figura, desenhar figuras. Está entendendo? Então, gente, o professor de sala de aula, ele precisa planejar atividades que incluam esses espaços que a escola dispõe. Eu, como professor de matemática, geografia plana, eu posso usar a quadra de basquete, a quadra de esporte? Claro que posso. Posso desenvolver várias atividades ali na Fica muito mais interativa, menos cansativa, mais participante. E mais interessante para os alunos. Ela falou lá no vídeo dela. Será que nossas escolas possuem locais que permitam a aprendizagem? Nem sempre também, né? E sim, se a gente pegar o mínimo possível, como virar um professor, se quiser ser um professor reflexivo, a partir daí fazer daquela escola com aquele mínimo espaço possível, uma escola reflexiva. Elas são longe ou perto das comunidades? A gente sabe que muitas não são, né? Até próprio até para você ter que se dirigir até lá. Pode falar. O bom é que hoje as prefeituras acataram, né? Então tem um projeto de colocar mais próximo de casa. Os ônibus. Também. É questão de lei também. É lei, eles colocam. É só porque para levar. Daí que acataram, que existe a lei, que eles acataram a lei que foram obrigados, né? Porque antigamente... Tudo isso a gente vai Eu pensar. lembro que para mim estudar tinha que caminhar era mais Então, isso aqui, fora outras escolas de outros estados mais longe, né? Lá do norte, que vão de barco, mas que chegam lá. No que se refere ao mobiliário e equipamentos, isso aí nem se fala, né, gente? Eu acho. Vocês estão dentro atualmente, como é que estão os equipamentos das escolas? Né? Imagino que ainda continua. Desde que eu... Péssima qualidade. Péssima Na qualidade. escola que eu leciono lá no Ensino Américo, como o professor acabou de falar, que o uso do laboratório faz parte da forma da aprendizagem pedagógica do professor. Só que a direção, a gestão, ela não tem essa visão. Ela acha que tem que ter um profissional de informática para usufruir daquela sala de informática. A gente, como professor, a gente não pode chegar lá e usufruir daquela sala, entendeu, professor? Se tornar um professor reflexivo. Se não tem um professor de informática, então, aí fica fechado, com 22 computadores Minha lá, nossa. tudo lacrado. Minha nossa. Eu olho para aquela sala, fico só deliciando, porque é um Você desperdício. pode denunciar. Aí fica os computadores tudo novo, professor. O ano está acabando e não chegou o professor de informática, sabe? E o diretor não deixa a gente usufruir, entendeu? Aí fica lá os computadores parados. Não tem essas coisas. Tem 8 data-show pra gente dar aula, um slide, é uma burocracia. A gente tem que ajeitar. E quando ajeita, sabe? Termina dando aula só com pincel mesmo. É como a colega aqui, que ela não está hoje, eu não sei o nome dela. Marinês. Que ela falou, né, que ela deu exemplo dizendo que quando ela procura fazer alguma coisa nesse sentido, aí tem outras pessoas que eu não vou fazer isso, né, que eu não vou. Ela, quer dizer, tá aí uma professora que eu não conheço a fundo, mas que eu vejo que seria uma possível professora reflexiva, querendo fazer e não pode. Mas não é só essa escola, não. Gente, Todas as escolas. só dá uma ligação aqui pro Proinfo.
para a secretaria. Vai lá. Denunciar isso aí. Então, acho que ele está esperando alguém. Denunciar para o MEC, porque isso aí não se faz. Não se faz. Porque ela está reclamando, a escola não tem como. É do Mas aluno os aquilo. professores não Tem utilizam. uma sala de informática. Fica fechada. A sala de informática é fechada. E aí, Exatamente disso aí lá, viu? Vai lá, pega a chave para você usar, abre lá o laboratório, liga de máquina. você sabe mexer. Comprei lá que ele foi adorado. Mas é permitido? Aí a permissão. É permitido. É, pega a questão, porque é a gestão. A gestão permite, se a gente sabe. Precisa estar Como pessoa, como social. E ele colocou, o professor precisa usar o laboratório, mesmo que não tenha ninguém lá sobre conta. Os alunos também. E os alunos, principalmente, o espaço. Isso é deles. O espaço é tudo. Se você, só um minutinho. Isso é deles. Cortando aqui. Pode Quem já falar. quiser no seu horário do ônibus, pode ir. Vai não. Então, vamos lá. Vou adiantar, já estou terminando mesmo. Então, elas são bem adaptadas. Isso mesmo, até meu dentista para assistir vocês. Eu sei que vocês têm trabalho. Bom, o professor aqui vai dizer. São bem adaptadas às crianças e aos jovens. Isso não é. As crianças se sentem tão bem na escola quanto em sua casa, ou se sentem melhor nas ruas. Muitas, né? Nem na escola vão. Já passam da rua, continuam. A escola, ela fala aqui. A escola é um edifício e também deve ser um contexto de trabalho. Para o aluno, é aprendizagem. Para o professor, a educação na multiplicidade de suas funções. É aí onde está, né? Que a gente está falando. E a criança precisa se esforçar e investir no estudo. Esforçar-se não deve ser, no pensamento da criança, equivaler a desprazer. Então, aí ela pode aprender, como a gente estava falando aqui, com prazer. Se a gente souber utilizar tantas, né, dessas práticas. Para nós também, cabe para nós também. E, como ela fala, né, ela usa esse termozinho. Nem metodologias de papinhas feitas, ou seja, aquela mesma coisinha que você leva para a sala de aula ano após ano. Se você for repetir um ano, você vai ver aquela mesma coisa. Não vai ter uma mudança, não vai ter... E o pior de tudo, né, que castram as potencialidades escondidas em cada um. É no caso dela, né? Professor, o que estão castrando nesses alunos? O que você poderia aprender na sala dessa? Né? As potencialidades desses alunos. E daí, muito mais, né? Ela relembra também o texto de Paulo Freire sobre o estudo. Que ela diz, que Paulo Freire diz, vou falar devagar. Um que fazer exigente em cujo processo se dá uma sucessão de dor, de prazer, de sensação, de vitória, de derrotas, de dúvidas e de alegria. Estudar, por isso mesmo, implica a formação de uma disciplina rigorosa que forjamos em nós mesmos e em nosso corpo consciente. Essa ficou uma reflexão de Paulo Freire para isso aí. A escola tem de ser a escola do sim e do não, onde a prevenção deve afastar a necessidade de repressão, onde o espírito de colaboração, gente, deve evitar as guerras de poder ou competitividade mal entendida. Essa aqui serve pra gente, viu, gente? Onde a crítica franca e construtiva evita o silêncio rodeador ou a apatia. Eu coloquei entre parênteses, para quem não souber, eu não sabia definir, coloquei entre parênteses para definir diferença, a falta de afeto. Uma coisa que eu gostei. Empobrecedora e entorpecedora. Entorpecedora, eu coloquei entre parênteses também, indica que é necessário dar um novo significado à unidade, à escola. A escola é além de um lugar, também um tempo, como eu falei, né? Um tempo que passa para não mais voltar, um tempo que não pode ser desperdiçado. A escola é um tempo de desenvolver e aplicar capacidades de memorização, observação, comparação, associação, o raciocínio, a expressão, a comunicação e o risco. Qual tarefa na nossa escola visa o desenvolvimento dessas capacidades fundamentais para a aprendizagem cotidiana ao longo da vida? É tempo de atividade e iniciativa. Que o tempo, o espaço e a iniciativa concedemos aos nossos alunos, professores, funcionários e todo o conjunto
É tempo de convivência saudável, gente, e de cooperação. A escola tem a função de preparar cidadãos. Ela é a própria vida, um local de vivência da cidadania. Aí agora, em sequência, eu passo aqui para a colega, que ela vai falar sobre a organização, a escola para... Mas, na verdade, se falou-se em reflexão, em professor reflexivo, em várias outras coisas. Mas agora eu queria que meus colegas me ajudassem o que é a escola. Alguém pode me dizer o que é a escola, que a gente está falando, já citou várias coisas, mas o que é a escola? E aí? Social, aprendizagem, o que mais? Conhecimento. Quem está na escola? Quem está na escola? Então, a gente pode definir escola como comunidade educativa? Gostei da Olha, eu só... Está falhando porque está faltando educador. Vamos ser... Tem mais. Comunidade educativa? Um grupo social? Pronto. Boa definição. Vamos lá. Grupo social. Quem faz parte da escola? Professor, alunos, pais, funcionário, né, que vem da Parte pedagógica. exatamente. Nem vamos anotar. Professor, aluno, funcionário, pais, enfim, a comunidade. É isso? Tudo isso. Agora vamos responder só uma pergunta que estava lá. A escola está preparada para esse momento atual, com tantas dificuldades que nós estamos? Tá mesmo. É a culpa só do professor? Não. É uma culpa de um conjunto. De Lulinha. Voltou? Já foi Tô brincando. Citamos a organização da escola, né? Em um dos momentos ela cita que a escola é um edifício, que se não tiver pessoas lá é um edifício vazio. Né? Mas aí a questão de espaço. Existem muitas escolas, gente, que não são prédios próprios, são prédios alugados minúsculos. E a gente casas. O próprio CEMEI, quem trabalha no CEMEI, sabe a dificuldade de trabalhar por questão de espaço, né? Aí é onde vem a organização de toda essa aqui. Que ela não tá, a gente não está sozinho, não. Precisa de todo mundo. Do governo. Ela luta para isso, né? A própria gestão, a diretora luta para isso, mas não consegue buscar a consciência coletiva. É, porque nos espaços não são dos maiores, né? Eles pegam uma casa, né? Que é um espaço, que é uma casa para moradia, e ele tem para fazer o espaço funcionar. Aí, infelizmente, não dá certo. Exatamente. Aí a gente está preparado com a escola contemporânea. Aí é onde o medo do professor, quando chega na sala de aula, o primeiro dia que a gente não sabe nem fazer. É tanta coisa bonita, citada em livro, que quando a gente vai para a prática, apanha um pouquinho. Não é isso? E o aluno gosta muito da escola da aula de trabalho. É a aula que eles mais gostam. Mas a gente não pode, professor. A gente não pode entrar e ligar os computadores. Mas pode. Não estou indo atrás. Agora é uma barreira. Não só para falar no Silão América, falar com o diretor, viu? Pode. Vai, leva aí. Vai conversar. E a função dela é o quê? Falamos o que é a escola, quem está. E a função? Educar, formar cidadãos. Pronto, preparar o quê? E uma das perguntas que estava no slide anterior era se a criança gosta de estar na escola ou não. Depende. Deve. Vou explicar por quê. Se a escola oferecer alimentação, ela vai, porque às vezes, muitas vezes falta, e lá se dobra para ela. Aí vou explicar. Não é ideia de aprender. Muitas vezes as condições que eles se encontram. Própria casa. Muitas das vezes tem um amor próprio de um pai, de alguém ali dentro, ele vai achar esse descansado de aula pelo seu professor, isso também vai ajudar. Então, assim, se for procurar, que você vai achar muito. E agora, só para a gente dar uma encerrada devido ao nosso tempo, eu fico preocupada com minhas colegas de escola. Mas é a aula, né? Que necessitam sair, mas não pode, porque também olha a imensidade.
É fácil mudar, gente, isso? Não, porque não depende só do E é como foi citado há pouco, que existe todo um contexto antes. Pedagógico, político. Mas eu quero citar um exemplo para vocês, que vocês vão conhecer quando tiverem. Existem 3 licenciaturas específicas em sala de aula hoje. Educação física. Vou só citar esse exemplo de mudança. É que não é só uma pessoa querer, ou um gestor, ou uma secretária, chegar e falar assim, eu vou mudar isso. Às vezes parece que é. E até consegue, viu, professor? Educação física. Existem hoje 3 licenciaturas. Ensino religioso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso aí já... Pronto. Não, é só um exemplo de mudança que eu vou citar. Uma aula no estado é 50 minutos. Em média, depende da escola, depende. Já vai ser menos, às vezes você dá em 40 minutos, 55. 50 minutos no estado. Acontece que no município tem diferença. Vocês sabem qual é a diferença? É 40 hora de aula, não uma hora. É verdade. Uma hora de aula. E essa mudança, por que não é para os 2? Por que só foi para um? Foi todo a gente diminuiu a quantidade de horas, porque no estado é 5 aulas de 40 minutos. Mas eram... E no município são 4 aulas. Mas antes eram do mesmo... Antes que é era uma coisa pela outra, entendeu? Aí Porque foi uma questão de mudança, foi de quem? Política? Só Deus sabe, eu tô sabendo. Exatamente, nem nós Então, sabemos. Então, mesmo não sendo fácil, aparecem essas mudanças. No município, você trabalha com 1 hora. E aqui 40 minutos, 50 minutos no estado. É a mesma disciplina, são os mesmos. E o salário deles é o mesmo também. Tudo dormiu. Não é fácil mudar, não depende só de nós, não depende de toda uma sociedade, de todo um contexto político e pedagógico. Agora a gente tem que estar enfrentando isso. Nós estamos vivendo um momento interessante, um conflito, uma proposta de e nós somos convidados a participar. E devemos. Precisamos de governos participação para a gente poder incluir. Eu acho que inclusive estamos em sala de Fazer a mudança. Estamos em sala de aula, tem uma condição de Exatamente. Bom, pessoal, vou dar a cara da escola e agora eu vou passar. Pronto. Tá, aí foi um pouco explorado, né? A gente deu para entender mais ou menos, agora eu vou passar para a outra. Vai, Alessa. Alessa, você vai falar. Para falar, porque já vou pegando só a deixa da nossa colega aqui. Eu vou falar sobre a centralidade das pessoas na escola e o poder da palavra. Bem, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, nossa instituição, Presidente Kennedy. Né? O que seria a instituição sem os alunos, sem os professores, sem esse corpo, esse conjunto? Seria nada, seria simplesmente a escola Presidente Kennedy. Mas o que faz a diferença aqui na escola, né, na nossa instituição, somos nós, né? Alunos, professores, diretores, os ASG, esse que faz parte da centralidade das pessoas que trabalham aqui na escola. E o que significa, como a Gina falou, a escola é uma comunidade educativa, né? É aqui que nós aprendemos. Sendo assim, ela, como cita também a autora daqui do texto, a Isabel Alarcón, é uma escola sem pessoas, seria um edifício sem vida. No caso, podemos entender que quem a torna viva somos nós. Que uma comunidade educativa, toda uma relação entre as pessoas com o trabalho que aqui exercem. Todos nós temos que participar da escola. Tem a parte também da liderança, racionalidade dialógica e pensamentos sistêmicos. Ele diz o seguinte: por trás das escolas inovadoras, tenta se revelar a existência de líderes, independente do nível em que se atua. O que ela está querendo dizer com isso? Que tem que ter líder na escola. Não é todo mundo chegou e mandou, não. Tem que ter uma pessoa, né? Quem é o líder? É o diretor. Mas o diretor não trabalha sozinho na escola. Ele trabalha em conjunto, né? Então, é para isso que servem os plantões pedagógicos. Para quê? O diretor está presente, o corpo docente são os professores. Ali eles vão dar, um pega um pouquinho de um exemplo, um pega um de outro, e com isso forma a escola, né? É um exemplo, que eu também acho que eu coloquei até aqui.
isso se torna uma democracia, não é? Então, vou passar para... A escola deveria ser um berço de líderes. Mas infelizmente... Muitos líderes, muitas pessoas começam a se protagonismo, alunos, professores, desenvolvendo essa capacidade de liderança, desenvolvendo essa capacidade de influir, né, de contribuir, cada um no seu nível. Cada um, diretor tem um nível de ação, professor tem outro, funcionário outro, aluno de outro, mas todos podem contribuir para que esse conjunto se torne de fato dinâmico, vivo, atuante, né? E cada um com sua atuação, juntar todos e vão ver onde está, onde precisa melhorar, onde precisa se tornar a escola reflexiva. O segredo é desenvolver nessa comunidade essa disposição, né? Aí que está uma capacidade importante da liderança, da direção da escola, é conseguir desenvolver na comunidade como um todo esse desejo de contribuir, essa vontade de participar, de construir junto. Não é fácil, né? Porque aí entra as variedades pessoais, entra os não é fácil. Pessoais, né? Quando você lida com gente, você está lidando com gente, você não quer nem contribuir porque você vai estar ajudando o outro a se sobressair. Olha a ideia, né? Absurda, né? Mas muitas vezes as pessoas pensam assim, agem, É verdade. não deveriam. Isso é uma comunidade. Juntos é que nós formamos um corpo forte, atuante. O que a escola Cambridge, por exemplo, tem de diferente de qualquer outra? Não tem nada diferente. Até os espaços são limitados, tem dificuldades orçamentárias, tem uma série de limitações. Eu acho que vai ser essa junção do Mas que ela falou. Mas deve de 6,8. No estado é o maior IDEB que existe. Qual é a diferença? A diferença é uma comunidade atuando junto, pensando junto, querendo construir junto. Tem um pensamento reflexivo. Tendo um pensamento reflexivo. Eu estou falando aqui, gente, da nossa escola laboratória, que é uma escola de referência no estado. Sim. É uma escola de referência no estado. É muito interessante isso. Eu acho que isso faz a diferença na instituição. Quando você consegue juntar os grupos para trabalhar por ideais comuns. Esse ideal comum. Vou passar para... Eu vou falar sobre a escola e seu projeto próprio. O que seria essa escola e seu projeto próprio? É um modelo de escola que ela foca no objetivo, ela faz um projeto escolar focado no objetivo daquela escola, daquela comunidade, onde ela aborda os objetivos que a escola pretende alcançar, comprometendo-se em ultrapassar as barreiras do que está escrito no papel. Essa escola é uma escola interessante porque, além dela trabalhar a realidade da comunidade, ela vai além, né? Não fica só voltada para o que está escrito. Vou fazer a chamada ainda, viu, gente? Ficou com todo o trabalho. Tá ali a lista já. Ficou com todo o trabalho. Felizmente eu queria. Mas a lista está ali, professor. Estou procurando. Eu não estava aqui, não. Todo mundo assinou, veja. Continua, minha filha. Bom, essa escola, ela define as responsabilidades e avalia os resultados para ver onde é que pode mudar, né? O tipo de escola que ela é, ao mesmo tempo que ela é comunitária, ela tem uma visão de globalização geográfica, né? Ela não fica só voltada, ela vê a realidade das pessoas daquela região, daquela escola, mas também vai trabalhar de acordo com o global, que é geográfico, né? Não fica preso a só aquela realidade, apesar de trabalhar a realidade do Estado, da escola, né? A escola e o local universal. É uma escola que ela, esse modelo de escola, ao mesmo tempo que ela protege a sua particularidade sociocultural, ela também partilha as suas experiências com escolas externas, né? Não fica só com aquela realidade, ela pega a sua realidade e
volta-se para a realidade de outros lugares também, outros grupos. Faz um intercâmbio. Isso, algo, como é que se diz? Tem a troca de conhecimento, né? Traz de lá e leva eles para outras comunidades, outros países. Assim. Isso é uma escola reflexiva, que vai buscar experiências novas, que vai ver na experiência de outros algo que possa contribuir com a sua realidade. Passar para a colega que fala sobre a escola. A educação para o nosso exercício da cidadania. Porque hoje a educação está sendo valorizada, né? Muita gente desvaloriza a educação, mas, do meu ponto de vista, assim, eu acho que está sendo bem valorizada. Depende também do aluno e do professor. Eu ensinei muitos anos atrás, muitos achavam que eu fazia errado, muitos não aceitavam o que eu fazia, né? Eu ia buscar, eu ia pesquisar a maneira de ensinar na sala de aula, porque não era só aquele do quadro para o caderno, do livro, a ficar aquilo solto, né? Aí o pai, para me aprender a desempenhar mais o meu papel assim, de professor, de perceber para as crianças aprender mais, entendeu? Assim, que eu tinha dificuldade de ler, de falar soletrar, então eu fazia aquele, comprei uma enciclopédia muito, como eu falei, sofri muito, aí eu fui procurar fazer aquele, fazer uma sacolinha, botava uma turma de um lado, a turma de outro, botava a letrinha para que eles aprendessem a ler. Então ali estimulava mais o aluno a ter mais vontade de estudar, assim, ter mais, estimular mais o aluno. Hoje a educação está sendo valorizada na cidadania. Cada cidadão tem que aprender a respeitar o outro, ser mais amável, que eu acho assim, foi muito assim, no meu tempo que eu estudei, né, mais respeito que eu acho assim, muito entre o aluno e o professor. Às vezes o professor está aqui, o aluno entra nem bom dia, nem... Eu estranho muito isso aí, entendeu? Porque muitos não tem aquele respeito como antigamente tinha, né? Hoje em dia o pai de bom dia, de boa tarde, do mesmo jeito que a gente leva para a nossa escola, porque tem uma família também, né? Representa uma compreensão da criança e do adolescente através das mudanças psicológicas no decorrer do tempo, um ao outro, respeitando o ponto de vista de cada um. Com isso, se aprende a ensinar e educar, aprender a ser educadores. Que vai falar sobre isso. Articulação política administrativa, curricular pedagógica. Protagonismo do professor. Falar sobre o protagonismo do professor e o desenvolvimento da profissionalidade docente. Dentro do que você falou. Ela diz que o professor, o protagonismo, ela diz que o professor ele é o principal ator na sala de aula. E nós, alunos, somos atores coadjuvantes. A família atores também são atores coadjuvantes. O corpo docente está equitado. A secretaria, diretor, porque o professor é um ator, porque ele não tem recursos, muitas vezes ele não tem recursos para dar aquela aula, mas ele vai buscar recursos onde não existe, e ele traz os recursos e ele passa aquela aula para o aluno, de maneira que o aluno compreenda a linguagem que ele está usando através daqueles recursos. Vamos dar um exemplo aqui bem legal. Por exemplo, a irmã Célia aqui falou que ela pegou aqueles alunos e eles não sabiam ler. Não tinha como ela ensinar. Então ela foi buscar recursos. Ela comprou a enciclopédia, foi pesquisar. Ela foi pesquisar atrás de recursos para passar o conhecimento para aqueles alunos. Vamos trazer outro exemplo aqui para nós. Muitos de nós aqui, por exemplo, eu, não domino nada de informática, mas o professor está buscando os recursos, ele passa para nós ali, ele vai passando e nós vamos procurando entender e compreender. Então, o protagonismo, ela diz, Isabela diz, que o principal ator na sala de aula é o professor.
E ele diz que o desenvolvimento profissional, que depois os alunos passam, os pais vão, mas o professor, ele continua sendo o principal ator, porque ele é um agente de conhecimento. O professor é um agente, um transmissor de conhecimento, e nós, alunos, somos os agentes receptores. Então, ela diz que quando os alunos vão, o professor fica realizado. Não sei, só interrompendo, eu não sei se a autora vai depois colocar alguma coisa nesse sentido, no sentido de que a tendência é esses papéis mudarem um pouco, né? No sentido de que o protagonismo, quanto mais o protagonismo sai do professor para os outros atores envolvidos no processo, é melhor. Né? O professor não precisa concentrar tanto, tá certo, esse protagonismo. Ele pode dividir esse protagonismo com os alunos, com os demais personagens da instituição, porque na medida que ele divide esse protagonismo, ele consegue fazer com que as pessoas criem conhecimento. E ela diz lá na parte de baixo, do desenvolvimento. Ela diz que o professor, ele como principal protagonista, ele distribui os conhecimentos e no final ele se realiza. Por quê? Porque ele distribuiu conhecimento, os alunos vão repassar aqueles conhecimentos, mas ele continua ali naquela instituição buscando novos conhecimentos e sendo um agente. Continua sendo o mesmo agente realizado porque ele distribuiu conhecimentos. Bom, gente, quando eu peguei esse tópico da escola de desenvolvimento e aprendizagem, a epistemologia da vida da escola, essa palavra me perseguiu até hoje, epistemologia. Que significa que é o conhecimento científico, né? Você busca uma teoria. Um exemplo, tem esse controle, para que serve? Como serve? Como usá-lo no ambiente? Qual a temperatura? E no caso Isabel Alarcão, ela traz isso para a escola, para a vida da escola, essa reflexão, essas interrogações. Qual a verdadeira fonte da escola com a gente? Né? O que ela nos oferece? E as consequências de tudo isso, né? Um pouquinho tensa, porque... então é isso, porque assim, ela, buscando esse conhecimento, ao chegar nesse conhecimento, você vai ter um melhor desenvolvimento. Tanto o professor, aluno e toda a equipe da escola também. Porque ela não compreendendo exatamente o que faz, o conteúdo. Exatamente. E sobre sua responsabilidade. Cada um tendo essa compreensão perfeita, né, do seu papel, a instituição vai fazer um trabalho. Porque ela diz assim, que a sociedade evoluiu, mas a escola não acompanha essa evolução, entendeu? Então, eu também lendo e refletindo também, eu cheguei assim a analisar o senhor professor, a gente aluno, toda a equipe, a gente, nós em conjunto é que possamos ajudar a escola para evoluir junto com a sociedade, entendeu? E é isso que eu tenho para falar. Desculpa que eu estou um pouquinho... Relações interpessoais, onde entra aqui na nossa escola reflexiva, né? Que ela tanto fala, né, professor? Relações interpessoais. Pronto, exatamente. E também fala assim, também com o desenvolvimento da natureza, o ambiente em si, né? Se lá fora está desenvolvendo, a escola também acompanha, né? E eu passo a palavra para a Sandra. A escola reflexiva. Tenho designado por escola reflexiva uma organização escolar que continuadamente se pensa a si própria. Isabel Alarcão, ela se dedicou toda a sua formação docente
escola reflexiva. Pensando sobre isso. Isso, buscando conhecimento, formação, né? A levar todo aquele conhecimento dentro da escola, buscando espaço, valores. E para que hoje a gente vê totalmente a diferença, né? Muitas escolas que tem muitos que não vê tudo isso, não pensa numa escola reflexiva, né? Ensino no estudo para uma formação continuada, levando para seus alunos tudo aquilo que for fato e for atualizado, né? Dentro da escola. Então, agora ela vamos fazer nossas considerações finais. Mas desde já eu agradeço a presença dos que ficaram, dos que não puderam sair, e obrigada, professor, pela confiança que obteve no nosso grupo. Sim, as considerações finais. A autora, ela nos leva a refletir sobre a escola que temos hoje, na qual o processo é didático e dedutivo, onde o ensino ele vai do abstrato ao concreto, e do concreto ao abstrato, é uma mão de via dupla. E o ensino longe de construir em conteúdos prontos, quando tolhe a capacidade cognitiva do aluno perante sociedade ou comunidade, que não sabe o que quer dizer tolhe, quer dizer limitado. Isso. E eu quero fazer uma pergunta. Após a explicação do nosso grupo, esse texto explanado pelo nosso grupo, cabe me fazer uma pergunta. É só para refletirmos. Que profissionais pretendemos ser quando concluímos o curso de pedagogia? Profissionais que contribuem com a sociedade? Ou continuamos com a mesma linha de pensamento, arcaico ou obsoleto, sem se preocupar com os alunos? Obrigada. Mas eu queria agradecer primeiro a todos os grupos. Eu acho que as contribuições foram fantásticas, né? Todos os grupos se saíram de fato muito bem. Primeiro trabalho, atenção, a expectativa, né? Fica esse climazinho meio, né, tenso, mas vocês se saíram muito bem, contribuíram de fato para um enriquecimento dessa reflexão sobre o que é pesquisa, né? Sobre o que é uma prática pedagógica preocupada com a realidade, com o desenvolvimento, com o progresso do processo ensino-aprendizagem, enfim. Então, foram ótimas as apresentações. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês estão de parabéns.